Maninhos e maninhas, antes da gente começar, sou o Matheus e, em nome dos meus amigos, venho prestar os meus sentimentos, os nossos sentimentos, nosso apoio e forças para as famílias, aos amigos das vítimas do acidente envolvendo a equipe do Palmas hoje pela manhã, indo para Goiânia disputar a Copa Verde. E nós recebemos essa notícia com muito pesar, foi um momento chocante para nós. Todo fã do esporte sempre é chocante, passa um filme na cabeça dos torcedores de outras ocasiões que tragédias como essa aconteceram. Então fica aqui nossa força. Palmas não vai passar por isso sozinho e esperamos que em breve o Palmas volte a ser notícia no Brasil inteiro. Dessa vez, uma notícia de alegria. E que, assim que a dor passar, que o clube volte a brilhar nos gramados, dando muito orgulho para o Tocantins. Esperamos que você se divirta e tenha uma boa noite. Quem está assistindo agora a estreia. Em outro momento, tenha um bom dia, uma boa tarde. E vamos em frente. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você está ouvindo nossa estreia no YouTube, uma boa noite. Começar aqui, eu vou pedir desculpas. Mais uma vez, eu não entendi o que aconteceu. Nós tentamos utilizar outra plataforma que se informou melhor para voltar às lives. A gente anunciou que ia voltar às lives ontem, sábado, né? Nós estamos gravando dia 23, no sábado. Mas você está ouvindo a gente no domingo, dia 24. Enfim, nós tentamos, nós fizemos uma live teste, algumas pessoas entraram nessa live teste, inclusive, nós tivemos 10 visualizações da live teste. Então, vocês viram que a gente conseguiu fazer live teste, mas na hora H, depois do jogo Remo e Vila Nova, que nós vamos falar hoje, não funcionou. Me pareceu realmente, eu gostaria de culpar o computador, mas eu não entendi o que aconteceu. Me parece realmente que foi um problema no YouTube. Enfim, YouTube pode me banir da plataforma, mas eu não entendi muito bem, porque nós fizemos as mesmas coisas, tudo direitinho, e deu errado. Mas enfim, acabou o chororô, né? Você está vendo aí que a culpa são os dois, que a gente vai melhorar nossos segmentos com as doações de vocês. E quando a gente conseguir uma monetização. Mas isso é um caminho um pouco árduo. Mas enfim, a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para trabalhar, falar sobre informação, ou como diria a Vinita, desinformação, sobre o futebol. Mas enfim, vamos começar aqui com o podcast, vamos para um clima um pouco melhor, que já falamos das desgraças que aconteceram com a gente. Primeiro falando que os integrantes aqui do Globo Caroso, todos eles fazem parte do DB, né, porque tentam me golpear, para fazer um golpe de Estado para minha pessoa. Mas estou de volta aqui, firme e forte, seguindo, né. E enfim, nós vamos falar hoje sobre o jogo Vila Nova que aconteceu em Goiás. Vamos falar também do que esperar para o jogo de volta. Se é que tem alguma coisa para esperar depois desse massacre. E nós vamos também falar do que esperar para o resto da temporada do Remo e também do Paysandu. Porque, como foi dito pelo Thomas no último podcast, não há premiação para a Série C. Então, digamos que o Remo faça um milagre e ganhe, não vai fazer diferença de perder o título de ser o vice-campeão. Não vai fazer diferença. Não há bonificação para isso. Apenas um ganhou o título. Enfim, decisão da CBF, que eu acho estranha, mas há bonificação para a Copa Latifúndio, também conhecida como Copa Verde, ou Copa Latifúndio, ou Copa dos Agroboys, né? Foi o título do último podcast. Assim, você pode questionar a decisão da CBF, inclusive eu acho que é um campeonato que só para o calendário não é tão importante quanto o campeonato da Série C. A Série C sim deveria dar bonificação, até porque não são só times
Bem que são vários times que jogam na Copa Latiful, mas não são só times daqui do Norte, né? Alguns times não jogam a Série C e tal, e sobe, enfim, não tem nada pra eles. Mas enfim, acho isso uma porcaria, mas vamos começar aqui falando do jogo do Remo. Hoje eu tenho aqui os integrantes Matheus Mozini e Thomas Carvalho. O Lucas Carnevale e o Marcelo não puderam comparecer. Falando aqui um pouco do jogo, Vila Nova entrou no esquema 4-3-1-2, aquele meio campo de diamante, né, que foi mudado para aquele meio bizarro do Rio. E o Remo entrou no seu esquema de 4-2-3-1. Matheus, fala aí o que você achou do jogo. Bom, primeiramente, boa noite a todos que nos ouvem agora. Boa noite, bom dia, boa tarde, no caso. Eu fiquei um pouquinho triste que a nossa live não rolou por sabotagem da mídia internacional. Eu sei que foram vocês. Queria lembrar ao apresentador que ele ainda está na categoria de preso político e está, no momento, apresentando por autorização nossa. Recebemos isso. E sobre o que eu achei do jogo do Remo, eu achei do caralho, né? Muito bom, firme. E estou muito ansioso para ver o Remo numa Série B, que eu acho que vai dar certo, sim. Vila Nova chegou passando sufoco no começo, com aquele gol do, pasmem, Gilberto Alemão. E a partir daí, a gente percebeu que as coisas estavam boas demais para ser verdade pro lado do Clube do Remo. E logo depois começaram as bizarrices, né? A defesa começou a falhar. Por causa dos desfalques do Covid, o Remo estava sem lateral esquerdo. O Laílson estava improvisado na lateral esquerda, ou seja, era o mesmo que não tinha ninguém na lateral esquerda. Mesmo o Gilberto Alemão mais o Júlio Ruski formaram uma dupla do apocalipse, não jogaram nada, defensivamente falando. A equipe sem seu comandante, Paulo Bonamigo, e sem boa parte do elenco, se bem que 7 titulares jogaram, então tinha uma boa coluna aí, mas não conseguiram lidar com a pressão constante do Vila Nova. Tá certo que no primeiro gol, ao meu ver, isso a gente foi debatendo, ao nosso ver, foi um consenso, pareceu impedimento ali, então o placar devia ter sido diferente, devia ter sido só 4-1 pro Vila Nova, né? Mas só 4-1. Só isso. Mas mesmo assim foi uma bela demonstração ofensiva da equipe do Vila Nova. Teve gol de todo jeito, teve gol de chute fora da área, de bagunça da zaga, de falta, de cavadinha sobre o goleiro, cobertura. Meu irmão, foi um espetáculo aí, infelizmente. Eu não sei se eles vão conseguir repetir a dose, porque seria muito legal ver isso de novo aqui no Mangueirão. Mas vamos esperando aí. Sobre a Série C não da premiação, é lamentável. E eu quero lembrar um negócio. O Vila Nova, ele tá na Copa Verde também, minha gente. Então ele tá concorrendo aos mesmos 250 pau, mais 1 milhão e trocado que vai ganhar só da cota da terceira fase da Copa do Brasil, se ele ganhar a Série C. Então ele tá numa disputa também, que não é só do Remo. Então por isso que eu tenho dito, ultimamente, para quem me pergunta, eu tenho dito. O Remo tem obrigação moral, e eu esqueci de falar isso no último podcast. O Remo tem obrigação moral de ganhar essa Copa Latifúndia. Enfim, falando do Vila Nova, desde a primeira fase deu pra ver que é um time que joga muito em velocidade. Talvez por isso tenha dado tanto trabalho pra dupla Apocalipse, como o Matheus falou. O Ruski e o Alemão. Porque não só os dois, mas o dizer o Apocalipse, o Fredson também, porque o Fredson, Alemão e Ruski são lentos para uma desgraça, né? O Laílson foi uma avenida, né? Então, basicamente, todo o contra-ataque rápido do time tinha o Alemão e o Fredson tinham que virar. Porque os contra-ataques de maioria foram ou pelo meio, e aí pegava tanto o Ruski, o Alemão, o Fredson, ou pelo lado esquerdo. Pegava o Laílson, o Ruski também e o Alemão. Então, deu muito trabalho pro Remo. Apesar de que a maioria dos gols foram pelo meio, né? Foram contra-ataques rápidos. O Renan, lá, jogador do Vila Nova, saiu por trás da defesa, enganou os zagueiros, que são lentos, e quando você é um zagueiro lento, você tem que compensar em posicionamento, mas os dois não sabem se posicionar, né? A verdade é que o Remo entrou com a pior zaga possível para esse jogo. Os outros jogadores, não tem ninguém que se salve do Remo. Até o Vinícius foi mal, na minha opinião, ele falhou em
em 3 gols, dos 5 gols que a falta, ele dá um pulinho pro outro lado. Obviamente ele vai bater no canto esquerdo dele, e ele pula pro lado esquerdo, e aí isso tira a impulsão que ele tem, que ele já não é um goleiro que pula muito alto, pra pegar a bola. Não foi tão no gaveta assim, dá pra ele ter pego, não foi tão no ângulo assim. A outra falha, o cara dá uma peteca, tudo bem, foi uma peteca bem colocada, mesma coisa. Posicionamento ruim, ele vai pro lado esquerdo, depois vai pro direito, e aí, ou o contrário, mas enfim, a ideia é que ele dá um pulinho pro lado oposto, e até ele chegar do lado não tem como. Saída, não vou dizer que foi uma falha absurda, mas eu acho que ele hesitou, ele tinha que, o goleiro quando sai, tem que sair pra fechar, entendeu? Mesmo que seja fora da área, tem que sair pra dividida, e hesitou ali e deu espaço pro cara fazer um golaço pra cima dele. Mas eu acho assim que ele foi o meio campo, porque poderia ter sido 7, 8, 9-1 tranquilamente esse jogo. Fala aí, Tom. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Com esse belo trecho do nosso querido bonde do Tigrão, que coincidentemente o mascote do Vila Nova é um tigre, que eu inicio a minha apresentação. Além do clássico bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde você estiver ouvindo esta jossa do Oiapau, que é o Chuí. Antes de começar de fato, só mais um detalhe. Levanta a mãozinha na palma da mão, é o bonde do Tigrão. O Vila Nova deixou os 2 jogos que fez contra o Remo para trás, onde não houve gol nem em Belém nem em Goiânia, e resolveu descontar tudo agora com os 2 times, na teoria, ressacados depois de conseguirem o acesso, né? Principalmente o Vila Nova, que só conseguiu o acesso na semana passada, depois dos 30 minutos do segundo tempo, quando primo do Messi, um dos muitos primos que o Messi tem, que tentaram a sorte no futebol, resolveu fazer o gol que deu acesso ao Tigrão. Mas, enfim, em relação ao jogo, só aquele detalhe, tá? Uma crítica aqui, histórico de atleta não deixa ninguém isento de Covid, e tá aí o Remo para provar esse surto que eles acabaram tendo de Covid-19. Lógico que no âmbito da saúde a gente espera que melhore, mas isso todo mundo sabe que teria influência direta no resultado, a partir do momento que a gente viu que o Remo embarcou para Goiânia com 17 jogadores disponíveis. E se você for ver o jogo, curiosamente o Remo começa bem, o gol do Gilberto Alemão, né, que já foi de impedimento, a gente até brincou em off que foi um erro de posicionamento de alguém, nesse caso foi um erro de posicionamento do Bandeira, né, que estava mal posicionado e não deu impedimento. Mas acho que aquele segundo gol, que embora o cara tenha dado uma peteca, no final das contas acabou mais sendo no contrapé do Vinícius, e o Vinícius, por mais bom goleiro que ele seja... O Bandeira chegou a bicudar jogador na beira do gramado, porque ele não estava conseguindo andar em campo. Os jogadores do Vila Nova estavam quase invadindo o campo, os do banco de reservas. Uma interferência, No quarto gol, ele saiu atropelando todo mundo que estava no banco de reservas para ver se ele conseguia marcar. E quando marcou o gol, ele se virou para brigar com todo mundo. E o Gilberto Alemão não. O Lucas Siqueira foi em cima dele, né? Levou um cartão por reclamação. Na verdade, acho que era o Lucas Siqueira que deveria dar um cartão para os jogadores do Vila Nova, né? Que atrapalharam o Bandeira de fazer o seu trabalho, embora não tenha interferido diretamente nesse lance em específico. Já, como foi dito no outro podcast, que é uma vergonha a CBF não dar uma premiação que seja, tudo bem, não quero, paga hospedagem, paga alimentação, mas, tem que dar um agrado pro time, né, que conseguiram acesso, né, pelo menos 500 mil reais para cada um, tava bom, agora não dá nem isso, aí é foda, né. Em compensação, quer pagar uma premiação ridícula numa competição que só serve para inchar o calendário. Claro que tem a questão financeira, né, da terceira fase da Copa do Brasil, mas se a gente for parar para pensar, de todos os campeonatos regionais que temos aqui no Brasil, que dão vaga para a Copa do Brasil a partir da terceira fase, aqui se disputa o campeonato mais irrelevante de todos. Porque se a gente for parar para pensar, coloca Remo, Paysandu e às vezes o Vila Nova, e sobra quem na competição? Talvez o Cuiabá, que agora subiu para a Série A. Então é uma competição que tá servindo só para, como eu falei, só para encher linguiça. Já o Remo... E é curioso tu falaste aí, porque é uma competição bem desequilibrada, né? Tem time da Série A, time sem divisão. Sim, eu até entendo que a proposta da Copa Verde tenha sido para tentar fortalecer mais o futebol do Norte e de uma parte do Centro-Oeste, já que a gente tem, pelo menos o estado de Goiás é um estado mais firme
nas competições, tanto na Série A quanto na Série B. Mas no final, na Sim. prática, acabou não tendo esse efeito, né? A competição soou um fiasco, basicamente como se fosse a primeira liga que tentaram implementar no final da década passada. Mas, já em relação ao jogo, eu acho que o Remo não precisaria se preocupar, porque o principal ele já conseguiu depois de 13 anos, que foi subir para a Série B. Mas esse jogo pode sim provocar um alerta, porque a gente sabe que a temporada do Remo vai ser mais longa do que de costume. Vão ser 38 jogos, o Remo vai jogar o ano todo. E se não tiver um mínimo de regularidade, pode passar problemas sérios na Série B. E até mesmo voltar para a Série C. Um torcedor do Remo, né? Eu sou, inclusive, o único hoje. Eu não quero que fique nessa fase de ioiô, né? Que é basicamente cair, subir. Que fique na Série B, que assim como o Cuiabá, fique pro A e com sucesso. Não precisa ter tão rápido como o Cuiabá, porque o Cuiabá foi absurdo, ficou 2 anos só. Mas é fato, o Remo vai brigar para ficar lá, para se manter, para brigar na parte de baixo da tabela. Isso aí eu acho que você, torcedor do Remo, está muito otimista, você tem que ser um pouco mais realista. Mas eu ainda acho que foi um jogo atípico, porque o time, se é que uma ressaca dura 2 semanas, eu falei na última live, uma ressaca dura 1 semana, o time parece ter ressacado. E teve esse problema, a pior zaga possível foi Alemão e Fred, os laterais esquerdos, jogou muito mal. Mas normalmente o Remo não tem jogado desse jeito. Mas enfim, vamos seguindo, nós já falamos com o Latifúndio um pouco aqui, sobre premiação e tudo mais. O que esperar da temporada, do resto da temporada de Remo e Paysandu? Porque aqui nós temos primeiro dois times que vão errar a sua temporada na Série C e aqui para cumprir o calendário. Será que os times vão conseguir chegar a fases mais elevadas? Será que o time vai conseguir, algum dos dois times vão chegar à final, semifinal? Porque nós temos, como eu falei, temos times fortes, não só o Vila Nova, que compartilha a Série C com esses dois times, mas nós temos os times da Série A, como o Cuiabá hoje está na Série B, mas subiu, e o Goiás. Fala aí, Matheus, o que você acha? O que esperar da Copa Latifúndio? Bom, da Copa Covid Latifúndio a gente não espera nada além de raiva e que o Remo não a vença, que, como eu falei, é uma tabu do Remo, mas como eu me referi anteriormente, é obrigação, porque aí já bota na terceira fase da Copa do Brasil, isso deixa numa bela vantagem, e aí passando, de repente é sorteado um Cruzeiro da vida, que não vale mais nada, o Remo passa fácil. Só que o Remo também precisa dar uma reestruturada no elenco e rever algumas coisas. Claro que eu sou torcedor do Paysandu, mas se eu fosse remista, uma coisa a se ligar é: Eduardo Ramos não dá mais, Felipe G2 não dá mais, entendeu? Hoje os dois correram 5 minutos e não aguentavam mais sair campo. A marcação sentiu. O próprio Laílson não dá Alemão, Edson. Tem muita gente que não aguentou aí a marcação e pressão e intensidade total, que é a tendência da Série B, é a intensidade. Exato. Quanto mais você vai crescendo assim na tabela, mais a intensidade pira. E, como o Tomás falou, 38 rodadas, só da Série B. E aí é muito jogo, muito chão para percorrer. Ainda tem o Campeonato Paraense, tem as outras competições. Infelizmente, e por um milagre aí não ocorrer a Copa Verde 2021, talvez o Remo consiga respirar tranquilamente, mas tudo indica que essa porcaria vai voltar mais uma vez esse ano. Ser um ano triste, porque vão ter 2 vezes que aturar essa competição e provavelmente mais boicotada ainda, porque toda vez que ela volta um pouquinho mais boicotada pela CBF. Boicotes à parte, vamos ver aí. Tem que rolar essa reformulação. Quanto ao Paysandu, bom, a depenação, os cortes no elenco, as demissões já começaram, o trenzinho do desemprego está correndo lá na Curuzu. Já foi embora Alex Maranhão, Juninho, Jefinho, o preparador físico que eu não recordo o nome. Vai embora dia 31, graças a Deus, para a felicidade geral da nação bicolor. Vou soltar fogo sim nesse dia, vou comemorar sim, só não vou fazer festa porque não pode aglomeração, mas vai rolar churrasco aqui em casa, para mim pelo menos. Dia 31 de janeiro, Mikael vai para casa do... Graças a Deus, vamos ficar só com as bombas Perema e Carlão. O Carlão não é tão bom, mas Carlão, belo jogador. E esperar para ver quem é que vai ser o treinador novo da temporada, já que o nosso querido João Brigatti foi-se embora também. O que esperar dessa Copa Verde é que o Paysandu pelo menos chegue nas fases finais, semifinal ou final. É isso que tem que fazer, pelo menos chegar. Eu não estou nem me comprometendo com esse time que o Paysandu tem
a vencer a Copa Verde. Nem a isso. Por que não? Porque tem que começar devagar. Aí, competitividade de elenco, a gente tem que ver lá no Parazão, jogando com o Remo, disputando com o Remo o título. Porque agora tem que ser fase de reformulação, fase de teste. A Copa Verde é laboratório para o Paysandu. Não tem outra. Tem que rever as contas. Aí eu fiquei feliz essa semana de ver os vários setores políticos diferentes dentro da cúpula do Paysandu estão tentando se entender. Picuinha um pouco difícil, e aí tá tudo trabalhando para eles conseguirem um trabalho melhor. Chegou um executivo novo que a torcida criticou apenas porque ele trabalhou no Náutico e, bom, gente, supera, por favor. Eu sei que eu estimo muito o fracasso e a derrota do Clube Náutico Capiberibe. Espero que se exploda, mas vamos pensar no clube também, né? Pensar que vai fazer um trabalho melhor. E a palavra de ordem é reduzido, orçamento reduzido. Então eu aposto que dessa vez finalmente vão se ouvir os clamores por jogadores da terra. O Ian já vai renovar agora, vai voltar para o Paysandu. E aí vamos esperando aí. Também Castanhal tá montando um bom elenco. Bragantino montando um bom elenco com jogadores da terra. Então vai ser um campeonato muito interessante, o Campeonato Paraense. Quanto à Série C é uma várzea com chancela da CBF. Os comentaristas estavam falando que essa foi a melhor edição da Série C. Qual é o problema de vocês? Ah, por causa que aquele campeonato que o Remo venceu em 2005, campeonato da Série C de 2005, não tem tanto peso quanto esse de agora, porque aquele campeonato era como se fosse uma Série D, meu irmão. Tinham 64 clubes disputando. É praticamente ganhar na loteria vencer a Série D do Campeonato Brasileiro, como era antes da Série C. Então, bora pensar historicamente também. Claro que vai ser um grande feito se o Remo agora conseguir reverter esse placar. Eu não espero isso, não espero mesmo. Acho que não. Mas seria um grande feito mesmo e de um grande peso também. Não tem premiação, então fica a cargo da Copa Verde. E é basicamente isso que eu espero. Reformulação, parte das duas, mas uma reformulação muito mais profunda no Paysandu. E eu tô ansioso para rever os clássicos com a Tuna, né? Tô bem ansioso para isso. Essas são as minhas colocações. Eu acho que o Matheus falou no começo das colocações dele sobre a marcação, que eu até esqueci de falar na minha análise tática. Vamos voltar um pouquinho. O Vila Nova marcou pressão, né? Vários times da Série A, Série B, quase times da C não conseguem tanto fazer. E enfim, tudo bem, o Remo jogou na primeira fase melhor, quando essa marcação do próprio Vila Nova. Os primeiros jogos foram 0-0, o Remo não conseguiu ganhar. E agora tomou essa peia histórica que talvez até pela ressaca, pelo Covid, etc e tal. E até jogadores fracos que compõem o elenco, que o Remo tem que reformular, como o Matheus falou. Então, pensando, concordo, acho que o elenco do Paysandu é até mais limitado em relação, comparando ao Remo, e isso não é nenhum mérito pro Remo, também não é nenhum demérito pro Paysandu. É só o que acontece. Tanto que jogou o último repar por causa da expulsão do Tony, jogou sem Natal. Improvisou os pontos como alas e, enfim, deu no que deu. Chuveirinho toda hora, a gente falou nos últimos podcasts. Então, mas fala aí o que você acha sobre a Copa lá de fundo, o que esperar dos times e tudo mais. Só umas ponderações aqui. Primeiro que eu queria dizer que depois de alguns meses observando os jogos tanto do Remo quanto do Paysandu, eu percebi que o Júlio Ruski é a cara do Nelsinho Rodrigues, né? Quando mais jovem. Então, a primeira ponderação. Realmente, o cara é muito parecido com o Nelsinho Rodrigues. Uma outra coisa é que, assim, o Vila Nova, quando o Vila Nova foi campeão da Série C em 2015, batendo no Londrina. Por coincidência, os dois subiram também naquele ano, né? E o Vila Nova fez 4-1 em cima do Londrina. Parece que o primeiro jogo tinha sido 1 ou 2-0 pro Londrina, não me lembro agora, mas enfim. Já primeiro em relação ao Remo, como eu falei, subiu e tal, lógico, foi um acesso muito comemorado, só que agora precisa, não dá pra chegar, se empolgar, vamos logo subir para uma Série A. Claro que se o Remo conseguisse esse feito, seria o feito, né? Porque ficar 13 anos fora de uma Série B e na primeira tentativa já subir para a Série A, seria um feito e tanto, mas essa não é a realidade do Remo ainda. Então ele precisaria fazer um campeonato apenas para tentar se manter. Se as circunstâncias permitirem que o clube aspire voos mais altos, ele pode, por que não, tentar um acesso. Mas ele vai precisar de algumas peças, porque sinceramente, tudo bem, o Eduardo Ramos, para mim, é aquele
cara que joga só com o peso do nome e por ser, entre aspas, ídolo do clube, né? Aspas porque, assim, o cara que joga o clube 1000 vezes na justiça e quando faz um gol a torcida abraça a ponto de chamar de mito, pra mim não merece ser chamado de ídolo. Felipe G2, eu não sei... É muito besta pro Ramos, eu não consigo entender. Felipe G2, eu não sei o que ele veio fazer aqui. Podia ter ficado lá no Nacional, quietinho, tentando aprender a meter a porrada nos outros times, porque realmente bola ele não tem, e sair na porrada, se ele sair aqui em Belém, provavelmente ele apanha. Porque eu nunca vi um cara correr, um cara que pratica um esporte de alto rendimento correr 5 minutos e depois cansar. E Aliás, hoje até foi estranhei. a pior demonstração dele de bola parada que ele nos proporcionou nessa Série C. Eu Ele nos estranhei. proporcionou várias, mas hoje foi ridículo. Ridícula a atuação do G2. Teve um lance no. Acho que já quando o jogo já estava 5-1, que ele foi correr e sentiu a coxa. Mas como é que ele vai sentir a coxa na hora de uma corrida se o que ele menos faz na partida é correr, né? Não, Esse é o uma pior coisa de tudo que foi a única arrancada que ele conseguiu dar o jogo inteiro. Ele conseguiu passar de um cara, mas não conseguiu passar de segundo e deu a câmera aqui. Ele deu corta-luz no cara. Ele deu corta-luz e sentiu a coxa. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, meu. Mas falando sério, realmente, por parte do Remo, ele precisa ainda manter esse pé no chão que vem mantendo desde 2019, fazendo as suas contratações, mais contratações pontuais realmente, porque a Série B não vai exigir uma parcela de erro tão grande. Então, esse é o primeiro ponto que o Remo precisa pensar, já que é a principal competição que o clube vai disputar. Com relação à Copa Verde, realmente, o Remo talvez seja o time mais visado no momento. Embora o Vila Nova também tenha conseguido acesso, mas como aqui tem a maior parte de clubes da região norte, para mim o Remo vai ser o clube a ser visado. Afinal, foi o clube que conseguiu subir de divisão. O Paysandu também, mas vai ser mais visado pelo fato de ser bicampeão do que pelo seu momento atual. E eu espero que o Remo chegue, no mínimo, a semifinal, assim como o Paysandu. Claro, se chegar vai ter outro repá de novo, né? Que é a única coisa que dá audiência nessa porcaria de competição. Já por parte do Paysandu, foi como o Matheus falou, precisa usar esse primeiro torneio, né, a Copa Verde, ainda como uma fase de laboratório. Principalmente porque a maior parte dos jogadores vai ser formada por garotos oriundos da base. E a partir do dia 31 não vai poder inscrever jogadores. Então quem vier para jogar o Parazão vai ter que esperar o Parazão começar para poder jogar, porque a Copa Verde não vai disputar. Mas é um momento, né? Agora, mais do que nunca, o Paysandu vai precisar de jogadores daqui, principalmente da base, assim como foi em 2012, quando o Paysandu subiu com muitos jogadores da base. Tudo bem que ali foi aos trancos e barrancos, né? Nas 3 porradas, com o comando do Guardiola do Pará, que é o Lechev. E o Parazão é aquela coisa, precisa mostrar competitividade. Todos os times vão mostrar competitividade. Eu tô curioso para ver como o Castanhal vai ser. Castanhal e Paragominas, que são, depois de Remy, Paysandu e Atuna, são os clubes que vão me despertar mais atenção, porque foram os clubes que conseguiram a vaga para a Série D desse ano. Então, eles precisam mostrar competitividade para poder se preparar melhor para o Campeonato Brasileiro. Já em relação à Série C, eu não posso fazer nenhum prognóstico ainda. Eu tinha dito na gravação do dia em que o Paysandu não conseguiu acesso que a diretoria que assumiu não me mostra boas perspectivas no momento. Claro, o presidente veio com aquele discurso para tentar unir. Eu concordo que o Paysandu precisa sim de união, mais do que nunca. É até curioso ver Alberto Maia e Luiz Omar Pinheiro dividindo praticamente o mesmo espaço numa entrevista, para tentar ajudar o clube. Assustador também, né? O testa de Marquise contra o Sheik e o Sheik do Norte, né? Mas o Paysandu realmente vai precisar de união, mais do que nunca, vai precisar que o amor pelo clube por parte de quem vai tentar ajudar prevaleça mais do que o próprio ego, que foi uma coisa que a gente não tem visto no Paysandu desde 2017. E a gente torce para que o Paysandu consiga sim o acesso, porque a gente sabe que é o principal objetivo do clube, mas ele sabe que vai ter um ano muito longo, né? Mais longo do que de costume, porque tem a sombra do rival, que hoje está numa posição melhor, e talvez seja o time a ser visado no momento, e tem a obrigação moral de conseguir um acesso, porque não seria legal para a torcida do Paysandu ficar mais um ano na Série C
E como disse o Matheus, temos que. Agora contrataram o novo diretor de futebol. E realmente tem que tentar esquecer, porque o cara em si não teve culpa do que o filho do Voaden fez no dia 8 de setembro de 2019 lá no Estádio dos Aflitos. No mais, é desejar boa sorte às equipes, tanto ao Remo, principalmente ao Paysandu. A Tuna também, bem-vinda de volta. Tomara que comece a partir desse momento a se solidificar no Parazão e voltar aos bons tempos, porque a Tuna é um clube que faz falta no cenário local e até mesmo no cenário nacional, porque é um time tradicional. E também Paragominas e Castanhal, que foram os clubes que conquistaram a vaga para a Série D. E a gente também deseja sorte para eles e para os demais clubes também, que esse seja um Parazão. A gente espera, né, que é meio difícil, né, porque é do Parazão que a gente está falando, mas a gente espera que seja um Parazão de grandes jogos, de alta competitividade e que consigam sair daí bons jogadores para a dupla Repá, né, como já saíram anteriormente. E é isto. Esta é a minha ponderação até o momento. Eu tenho uma ponderação a fazer antes de passar para o apresentador rapidinho. É uma coisa que eu fui percebendo na tua fala, Tomás, é que o futebol paraense está se beneficiando bem de boas gestões. Não estou falando de maravilhosas gestões, incríveis gestões, surpreendentes gestões. Não, mas gestões pé no chão, como foi, por exemplo, a do Clube do Remo e a da Tuna. A dona Graciete, presidente da Tuna, fez uma gestão excelente, conseguiu fazer bons contratos, investiu na base e aí voltou a elite do Parazão. E agora já está trabalhando pela permanência, pela ressolidificação, no caso. E o Castanhal também, com uma boa gestão, Paragominas com uma boa gestão. E aí, não precisam ser grandes gestores, mas pé no chão, entendeu? E eu acho que foi nisso que o Paysandu pecou. Foi uma gestão que viajou na maionese, naqueles projetos do Felipe Albuquerque, que eu acho que nem ele entendia. Em 2018, trazer o jogador inglês, o Walter aqui. Cara, pra quê? Pra quê? A gente tem uma safra muito boa vindo daqui da terra, que já produziu, por exemplo, atualmente um dos jogadores que está falado na América Latina, que é o Rony, tá bom? Só isso. E tem que se procurar isso. É pé no chão, cara. Pé no chão mesmo. Não é viagem na maionese, não. Tem que realizar a situação. E aí naquilo que tu falou, de 2017. Desde 2017 a gente vive praticamente uma crise existencial dentro do Paysandu, onde as diretorias não se identificam mais com a torcida e não se identificam com o clube, e aí gera aquela bagunça todinha. O que acarreta também a questão dos ingressos virtuais, no caso, que não caiu nos braços da torcida do Paysandu, mas caiu em outros, por exemplo. É isso, basicamente, pé no chão. Uma última coisa, tudo bem é ser em forma de piada agora, mas assim, no final da gestão do Maia, ele fez aquele show no Cidade Folia com Paralamas do Sucesso e Marcos e Belucci, né? Na época estourava aquela música do 1% Vagabundo, né? Só que isso acabou sendo implantado no Paysandu a partir de 2017, só que não foi só 1% de vagabundo, né? A partir do Serra vieram um monte, né? Como Tony Colceiro, André Mazuco também, que saiu daqui, foi pro Vasco, depois foi pro Cruzeiro, Ricardo Gluckpol, talvez o pior presidente que eu vi, e olha que eu vi o Luiz Omar, viu? Só que a diferença é que o Luiz Omar pegou o clube fudido naquela época, e o Ricardo Gluckpol deixou o clube fudido. Então não é só 1% vagabundo que ficou, né? Agora tem que varrer todos esses caras de novo. Varrer não, mas dar um jeito para que a gente consiga voltar à melhoria que a gente estava tendo, porque aquilo não pode simplesmente ser jogado fora por culpa desse. Assim, eu falei para vocês, né? Eu vi bem gestões assim do Remo bem bizarras, assim, bem. Nossa, pirão. Japonês lá que pagava a conta de churrasco lá com o cartão do clube. Enfim, eu vi coisas bizarras também. Mas a gente está numa boa gestão no momento e que a gestão do Paysandu restabeleça. O Remo consiga se manter na Série B. E aí, se o Paysandu conseguir o acesso, né, pra gente ter reparo na Série B novamente. Quanto à Tuna, torcendo também para que se reestruture mais, os times consigam se de futebol paraense como o Bragantino, como os times aí que conseguiram vaga na Série D conseguiram subir para C, né? Mas falando um pouco do Paysandu, eu acho que essa Série C vai ser bem complicada. Não só pelo calendário apertado, mas os times que estão caindo são pedreira, olha. Se cair o Náutico, vai ser bem interessante se os dois caírem no mesmo grupo, ou se pegarem numa segunda fase, eu não sei como é que vai ser
igual essa edição. Vai ser jogos bem interessantes que eu vou gostar de ver. Se possível, com torcida, vai ser mais da hora ainda. Mas, variante nova do Covid está nos atrapalhando, né? Mas é isso, por hoje é só. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela compreensão com todos os nossos problemas técnicos. Faz a doação para ajudar, dar força aqui pra gente, e a gente vai tentar sim voltar às lives. Em outra situação, como aí a gente conseguiu fazer uma live teste, mas na hora H não deu certo. Então talvez durante a semana a gente faça uma live valendo, e quem sabe a gente consiga de novo voltar às lives. Mas é isso aí, muito obrigado pela audiência, boa tarde, uma boa noite, bom dia, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, e até o próximo Rolando do Caroço. Tchau, tchau.